O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é muito interessante, como sempre, é o assunto drogas. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Djalma Henares Júnior, que é psicólogo, e com o Dr. Luiz Henrique Pacini Costa, que é promotor de justiça, e nós estamos aqui discutindo acaloradamente a questão das drogas e estávamos falando a respeito da legislação brasileira e da capacidade que as nossas polícias têm ou não de enfrentar essa epidemia de crack, né? Durante o intervalo, o Djalma disse aqui, mas e essa questão dos meninos e meninas não poderem trabalhar até os 16 anos, né? Quer dizer, há um combate ao trabalho infantil no mundo todo, isso é bom, todo mundo tem que aplaudir isso. Todavia, nós que numa outra geração começamos a trabalhar mais cedo, eu comecei com 7 anos trabalhando na roça, e acho que não foi diferente com vocês, ou com a maioria. E hoje, até 16 anos, não se pode trabalhar, a não ser em situações tópicas, né? Isso prejudica, Djalma? Isso pelo índice que eu tenho hoje, de 12 a 15 anos, que é um público-alvo hoje, né, de tratamento, então eu acho que falta, né, alguma coisa, um incentivo, né, para tirar geralmente o jovem da rua, né, para ter um afazer, ou, né, até mesmo nem que não seja um trabalho, mas um esporte, ou alguma outra atividade para tirá-lo daquele foco. Eu tenho convivido, e eu sei que vocês também, com esses jovens, sobretudo os das favelas, dos bairros mais pobres, e a gente percebe que esses meninos e meninas não têm perspectiva, eles não têm muito o que fazer. É a escola, um período só, aí ele não tem um programa de lazer, ele não tem um programa cultural, não é isso? Ele não tem incentivo para atividades voluntárias, como muitas sociedades têm, sociedades mais avançadas, o trabalho comunitário, o trabalho de voluntarismo, seja na igreja, seja numa ONG, na própria escola, né? Isso também me parece que é a perda de outras oportunidades que não seja o tráfico. Então você fica uma presa muito fácil, não é isso? Isso. Eu acredito o seguinte, o grande divertimento desse jovem de periferia, do Brasil inteiro, é empinar papagaio, pipa. Esse é o divertimento. Isso é um crime. É uma cidade como Ribeirão Preto, tido como Califórnia brasileira, assim também... Uma das cidades maiores e mais ricas do país. Com uma renda per capita altíssima. E não só Ribeirão Preto, mas outras cidades também no mesmo perfil. Poucas delas, primeiro, não existe uma escola pública interessante. Não existe um curso... O cara não precisa ser engenheiro, não precisa ser advogado, não precisa ser médico, não precisa ter formação de 3º grau. Hoje o ensino, a profissionalização nível médio, ela está remunerando melhor esse tipo de profissional do que aquele que tem o 3º grau. Não é? Então o cara pode ser eletricista, pode ser encanador, pode ser pedreiro, pode ser um monte de coisas que ele pode ter isso durante a escola, uma formação profissional, em alguns cursos profissionais, sobre o aspecto profissional. Segundo, na minha visão, eu gostaria que as cidades tivessem nos seus bairros, respectivos bairros, um centro esportivo e cultural. Então a molecada tem aula, depois vai lá fazer atletismo, natação, teatro, esporte olímpico, tocar um instrumento. Ter lá uma biblioteca para ele poder fazer a lição de casa lá onde ele está. E hoje até as bibliotecas virtuais, assim, você tem não só o livro físico, como o livro virtual. Pois é assim que funciona. Senão, o que vai fazer? O moleque já dizia aí, as pessoas mais humildes, que eu sempre escutei isso, que cabeça vazia, oficina do diabo. Quer dizer, então nós temos aí 100 mil adolescentes com a cabeça vazia e o diabo rodeando e assediando. Aí o que acontece? Qual é o empregador natural desses jovens de periferia? As meninas bonitas às vezes acabam sendo arregimentadas para prostituição. Isso, e é comum. E os meninos são arregimentados para o primeiro emprego. Qual é o primeiro emprego? Tráfico de entorpecentes. Isso. Quer dizer, essa é a realidade brasileira. Ele pode trabalhar legalmente, mas ele pode exercer uma atividade ilegal. Isso. O maior empregador de jovens do país, não tenham dúvidas, senhores. O maior empregador de jovens deste país é o tráfico. Você acha que devíamos mudar a legislação, Pacini? Quer dizer, continuar combatendo
o trabalho infantil, porque é uma meta mundial. Criança e jovem tem que estar na escola, tem que estar estudando. Mas aqui no Brasil, você sabe, nós temos a escola de um turno só. Então o garoto vai de manhã e à tarde. Faz o quê? Como você falou. Dentro de uma realidade que se apresenta, é melhor trabalhar. É melhor trabalhar. Agora, o ideal seria que tivesse uma escola interessante, com cursos profissionalizantes, com estágios profissionais. Aí sim, mas você mexe na regra sem criar estrutura, é mais ou menos o que está acontecendo hoje em São Paulo com a Cracolândia. Isso. Tiraram o pessoal de lá, só que não tem clínica. Isso. E aí como é que vai resolver? Vai voltar para lá ou para algum lugar, vai ficar igual um zumbi, como nós vimos nas fotos. Djalma, no seu consultório, você tem observado entre os jovens, você é de 12 a 15 anos, eu estou estarrecido com essa informação, o teu público especial, o teu público jovem, ele tem tido ou tem demonstrado essa falta de oportunidade, ou seja, falta de atividades outras que o mantenham tranquilo, ao mesmo tempo ativo, feliz, incentivado, motivado, ou esses garotos e garotas que entram na droga, falta a eles isso? São dois princípios assim que eu vou falar para você que não é 90%, não, é 100%. É 100%. É a falta, né, dessas atividades, né, para preencher o dia desses jovens, e a falta da estrutura familiar. Porque os pais geralmente saem para trabalhar, hoje a mãe e o pai têm que trabalhar para manter a casa, e o filho fica sem aquela estrutura. Então, não tem nada para fazer, não tem a estrutura familiar, sobra uma coisa muito interessante, né? No tráfico, o jovem é incentivado assim, né? Ele começa a usar a droga e geralmente da periferia ele não tem como manter o vício, principalmente da cocaína. Então o traficante ele dá 5 cápsulas de cocaína, fala, você vende 3, 2 você usa, ou você vende. Então isso vai incentivando, porque começa a vir dinheiro fácil na mão dele, ele tem o prazer da droga e não precisa mais nada. Então ele já cresce com aquela mentalidade de dinheiro fácil, né? A cabeça para ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Não vai precisar se esforçar na escola, exatamente, ter uma profissão técnica ou de nível superior, isso, porque o tráfico está ali. E ele não é informado adequadamente de que esses jovens acabam morrendo muito cedo, né, exatamente. A gente pega uma faixa aí de 19 a 24 anos e a gente verifica que o número de homens é muito menor do que o de mulher proporcionalmente. Por quê? Porque é exatamente o momento em que o garoto vai para o tráfico, ele acaba se envolvendo com outros tipos de crime e acaba morrendo mais cedo, né? Então, as pessoas estão morrendo mais cedo e elas parecem que não têm consciência, salvo aquelas que chegam à sua clínica, que têm condição de arcar com um custo, ou que têm pais preocupados e que investem nisso, elas acabam se envolvendo no crime sem consciência e quando veem, estão morrendo. Então, eu tenho alguns dados na clínica que mostra assim, o pai, geralmente, existe pais que ele se entrega para a droga. Então, chega a um ponto da dependência química que ele sai para comprar droga para o filho não ir para a rua, ele dá um dinheiro para o filho comprar para que o filho não fique na rua usando na rua. Entendeu? Então é uma coisa, né, é bem sistemático isso, porque os pais eles se entregam para a dependência química. É o desespero, né? O nome disso é o desespero. Conheci muitos pais, nós, na nossa profissão, a gente conheceu muitos pais nessa situação de desespero. O que fazer? Né? E o crack hoje, ele é considerado uma epidemia, né? Nós tínhamos há 4, 5 anos atrás, a gente falava em 200 mil brasileiros usando crack, as estatísticas hoje mostram 800 mil, portanto em 4 ou 5 anos nós aumentamos 4 ou 5 vezes o número de usuários de droga, né? E o governo federal lançou agora em dezembro, dia 11 de dezembro, no Palácio Planalto, um programa nacional que visa enfrentar essa questão do crack, que é o Plano Nacional de Combate ao Crack, que integra vários ministérios, né? Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça e outros, né? Esse plano parece que já vem num bom sentido, porque ele pensa na prevenção,
ele pensa no combate ao crime organizado e ao tráfico pesado, como o Pacini falou, né? Parece que esse programa, ele tem aí, traz um alentozinho para nós, não traz, Pacini? Eu acho que as coisas caminham para melhorar, porque até pouco tempo atrás, 5, 6 anos, esse não era assunto de pauta na discussão de candidatos à presidência. Não estava na agenda política. Não estava na agenda política. Já no governo, na sucessão no governo Lula, esse já houve um embate na campanha eleitoral dos dois candidatos, José Serra e a então candidata Dilma Rousseff, sobre esse assunto. Agora isso está nas primeiras páginas dos jornais. Quer dizer, o governo do estado de São Paulo querendo se antecipar, o governo federal querendo se antecipar, quer dizer, todo mundo percebeu que isso precisa ser feito. Então, felizmente, graças ao bom Deus, as pessoas estão enxergando que isso é uma mazela da sociedade, que essas pessoas são escravas de um vício e que seus familiares vivem reféns destas situações. Eu, como você, nós temos experiência com isso. Eu mantenho contato, essa semana mantive contato com pessoas queridas. 3 pessoas foram me procurar essa semana, cujos filhos são dependentes químicos, alguns com risco de automutilação, de suicídio, etc. Outros já deteriorados sob o aspecto mental, tendo que ser internado como louco em hospital psiquiátrico, está louco. Quer dizer, você vê o que isso causa às pessoas e a bagunça que isso causa na família que tem um dependente. Desestrutura ainda mais a família, que de modo geral já está desestruturada. Se os governantes não tiverem sensibilidade, que há necessidade de um enfrentamento sério com isso. E digo mais, Gandini, um adolescente na Fundação Casa, quero que prove o contrário. Ele custa mais de R$6.000 mês. Um adulto no sistema prisional de São Paulo custa algo em torno de R$2.000 mês. Pergunto, em Ribeirão Preto nós temos 6.000 pessoas presas. Em Ribeirão Preto e Serra Azul. O custo disso é astronômico. Se nós investirmos um pouco que seja, muito pouco perto da manutenção de cárcere, com relação aos dependentes químicos, com certeza, a médio prazo, em 10 anos, nós teremos muito menos pessoas presas. Ou seja, remanejamos o dinheiro e no final da soma, tratando e prendendo, nós vamos ter um custo menor do que se tem hoje. Você sai do círculo vicioso de hoje para o círculo virtuoso. Essas pessoas, ao invés de presas, vão estar estudando, trabalhando, sendo produtivas. Vão novas famílias estruturadas, né? E você está gastando o dinheiro da maneira mais errada possível, né? Usando o dinheiro de uma forma inteligente. Não? Nós vamos para mais um intervalinho, a gente já volta. Você espere a gente aí, não saia daí.